A dica número 10 é um assunto muito delicado em relação ao álcool, ao consumo de bebida alcoólica. Pessoas com diabetes precisam tomar cuidados especiais durante a ingestão de bebida alcoólica. Isso não significa que você não pode consumir bebida alcoólica, mas que você deve fazer isso conscientemente e, sobretudo, sabendo as implicações que isso vai gerar para a sua saúde. O álcool, ele poderá fazer com que os níveis de glicemia subam ou desçam para fora do intervalo desejado de glicemia. Vamos colocar aí o metabolismo só do álcool puro, apenas o álcool mesmo, ele não origina glicose, nem tem uma quantidade significativa de carboidratos, não. No entanto, o perigo há bebidas como a cerveja, os licores, que são ricas em hidratos de carbono, que são carboidratos, e irão influenciar nos níveis de glicemia. Mesmo que você escolha opções com poucos hidratos de carbono, tenha em mente que as bebidas alcoólicas geralmente também são ricas em calorias, o que será negativo para quem procura controlar o peso. E vocês já sabem que estar acima do peso é um fator de risco dos mais graves para o desenvolvimento do diabetes, além também de dificultar uma boa gestão do diabetes. Então além de prejudicar o controle do peso corporal, o álcool estimula o apetite, afeta o julgamento da pessoa, fazendo com que seja muito mais difícil ela fazer as escolhas alimentares corretas. Por isso, é importante, primeiro, que você beba devagar, de forma a conseguir perceber exatamente os efeitos que o consumo do álcool está gerando em você e no seu organismo. Você tem que ter consciência de tudo que está acontecendo. Quando você começar a perder consciência, não, é porque você já tinha que ter parado antes. Outro problema do álcool é que o seu consumo pode potenciar o desenvolvimento de uma hipoglicemia, principalmente em quem já tem um risco maior de ter hipoglicemia mesmo, ou seja, são aí os diabéticos tipo 1, ou então os diabéticos tipo 2, mas que tomam determinados medicamentos, como a insulina, ou então as sulfonilureias, que são aqueles remédios que são hipoglicemiantes, que vão ter chance de te gerar uma hipoglicemia. E você sabe por que o álcool provoca hipoglicemia? Essa parte é interessante. Antes de mais nada, vamos entender primeiro as 3 formas que o nosso organismo tem para obter glicose. São 3 formas diferentes para a gente obter glicose. A primeira é a partir da alimentação, retirando a glicose presente nos alimentos que a gente come, né? A segunda é a partir do glicogênio, que é uma forma de glicose que está estocada dentro do nosso fígado, que todo mundo tem. E a terceira fórmula da gente obter glicose é ela sendo produzida diretamente pelo nosso fígado. Hormônios como a insulina, que ajuda a reduzir a glicemia, e o glucagon, que faz o contrário, ajuda a aumentar a glicemia, eles participam desse controle aí dos níveis de glicose do sangue. E eles que fazem a gestão de quais fontes de glicose que eles vão usar primeiro, quais desses 3 métodos, em que ordem, já que há 3 formas diferentes, como eu falei, né, de se obter glicose. E quando os níveis de glicemia abaixam, há um órgão que é chamado para resolver essa situação, que é o fígado. Por isso que o fígado tem essas reservas extra de glicose na forma de glicogênio. E a bebida vai impactar no fígado. Gente, para subir os níveis que baixaram de glicose e restaurar o equilíbrio, ele é quase igual um super-herói mesmo. Olha o que o fígado faz. O fígado vai lá, degrada o glicogênio para formar a glicose. Porque você não está alimentando de carboidrato e você está sem energia, porque você está só bebendo álcool, você não está alimentando junto. Aí, não, ele percebeu, os níveis estão abaixando de glicemia. Eu preciso produzir açúcar, porque é muito comum a pessoa beber e não comer junto, né? E se você está bebendo aí, por exemplo, uma bebida de dose, que não tem quantidade praticamente nenhuma de carboidrato,
você vai ficar rapidinho sem glicose no corpo. E aí o seu fígado vai usar as reservas de glicogênio para poder produzir glicose. Aí tá, o que aconteceu? Ele já usou o glicogênio. E aí o que ele vai fazer? Ele vai produzir ele mesmo. O fígado vai começar a produzir glicose, já que o glicogênio acabou, já que não tem mais, porque você não está comendo. O glicogênio também é formado só quando você come, você está só bebendo. Então tá, super-herói demais, né? Ficou sem glicogênio, ele vai e ele mesmo começa a produzir glicose, porque você não come, você só bebe. Beleza. E o que acontece então, quando você está ingerindo bebida alcoólica? Em primeiro lugar, a resposta hormonal que deveria controlar os níveis de glicemia é afetada. Ou seja, a insulina não está funcionando, o glucagon não está funcionando direito mais. Porque você está bebendo, tá? Além disso, se você não está comendo junto, se você está só bebendo, as reservas do glicogênio que eu citei, que são usados para converter o glicogênio em glicose, perante uma situação de hipoglicemia ou de glicemia baixando, essas reservas acabam rapidinho, em pouquíssimas horas. Daí resta a última fonte de glicose, a produção de glicose pelo fígado. Mas o fígado está ocupado, porque quando a gente bebe, ele se preocupa, antes de qualquer outra coisa, em se livrar do álcool, em tirar o álcool do nosso organismo, porque as substâncias que originam o álcool são nefastas para a gente. Ou seja, o fígado está super ocupado ali, lidando com todo aquele álcool e não consegue produzir glicose. Os níveis de glicemia continuam a baixar e o organismo não encontra outra saída para obter glicose. Então, se a pessoa usa insulina, o que acontece é que, enquanto o organismo não consegue reequilibrar os valores de glicemia, esse medicamento ele ainda está funcionando, ele continua a promover aí a descida dos níveis de açúcar no sangue. E aí você vai ter uma hipoglicemia. Mesmo que a hipoglicemia não ocorra durante o consumo do álcool, tenha atenção numa coisa, gente. O álcool tem efeitos que se prolongam. Então, você vai aumentar o risco de uma hipoglicemia noturna ou uma hipoglicemia no dia seguinte. Você bebeu sexta-noite, você tem uma hipoglicemia sábado de manhã. Quer ver, ó? Não sei se foi 2005, tem um estudo realizado, tem vários artigos sobre ele. Esse estudo é interessantíssimo, porque ele demonstrou que a ingestão moderada de álcool, moderada, em pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 que usa insulina, está associada a um maior risco de hipoglicemia no dia seguinte, porque o álcool continua funcionando e a pessoa não está comendo, porque ela está dormindo, e ela não estava comendo antes porque ela estava bebendo. Então, alguns cuidados são essenciais para evitar uma hipoglicemia causada pelo consumo do álcool. Em primeiro lugar, não beba após a prática de exercício físico, porque a sua glicemia já vai estar mais baixa nesse momento por causa da atividade física. Ao beber, comece não ingerindo nada alcoólico de estômago vazio. Pelo amor de Deus, come primeiro, ou então acompanhe o álcool com algo para comer. Por precaução, não deixe de ter por perto de você também o seu medidor, seu glicosímetro. E por último, gente, tenha cuidado de beber água antes de deitar e no dia seguinte também. Fazer seu café da manhã direitinho para evitar uma hipoglicemia tardia, que é um dos maiores perigos que o álcool pode trazer. Diabético tipo 1 e tipo 2 que usa insulina. Tá. Além de poder levar a uma hipoglicemia tardia e ao ganho de peso a longo prazo, o álcool pode aumentar também os seus níveis de triglicerídeos, pressão arterial, como também pode potenciar o desenvolvimento de outras complicações para a sua saúde. Então, beber em excesso é extremamente arriscado, por um motivo também muito óbvio, gente. Olha, os sintomas do alcoolismo são semelhantes aos sintomas de uma crise de hipoglicemia. Quem já teve hipoglicemia sabe. Pensa, sua glicemia vai estar caindo por causa do álcool e você não está alimentando. Aí você vai ficar sonolento e você vai apagar. Um episódio de hipoglicemia pode ser confundido com embriaguez pelos telespectadores que estão ali. E ninguém vai tratar sua hipoglicemia com a urgência que precisa. Por quê? Porque eles não vão achar que é nada, eles vão achar que ele só está tonto.
Na verdade, ele está tendo um episódio de hipoglicemia. Outro problema que pode ocorrer é o mau funcionamento do glucagon devido à sua interação com o álcool. Eu falei nele aqui agora mesmo, né? O glucagon, que é o hormônio produzido que vai elevar a glicemia. Mas nesse momento eu estou falando não é dele não, eu estou falando da sua versão injetável. Porque em caso de hipoglicemia severa, o glucagon injetável é o mais indicado para reverter essa hipoglicemia. Só que ambos os glucagons vão perder a sua eficiência ao interagir com o álcool. Não apenas o hormônio que você produz, mas o injetável também. Daí eles vão se tornar incapazes de corrigir uma possível hipoglicemia que o álcool vai gerar. E eles vão ser incapazes de subir os níveis de glicose para dentro da faixa ali da normalidade de novo, né? Por isso é importante que você tenha sempre alguma identificação também com você, que mostre que você é diabético, uma pulseirinha, um documento na sua carteira. Porque se você passar por isso e tiver um episódio de hipoglicemia bebendo, ninguém vai achar que você está tendo uma hipoglicemia, vai achar que você está tonto. Então é importante você avisar quem está junto com você, olha, eu sou diabético, pode acontecer tal e tal coisa. Porque o alcoolismo leva à hipoglicemia e a hipoglicemia pode ser confundida com, ele só está tonto.